Olá, ouvintes apaixonados por ciência. Sou o professor Edson Souza. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Papo de Química, o seu podcast do ensino de química, onde a ciência ganha vida e os átomos contam histórias. Compartilhe esse episódio nos grupos de WhatsApp, dos amigos, da escola, da família. Vamos aumentar a nossa podosfera. Gente, nesse episódio, mergulhamos nas histórias inspiradoras, nos desafios superados e nas conquistas notáveis das mulheres que não apenas moldaram o campo da ciência, mas também abriram caminhos para futuras gerações. Prepare-se para uma viagem que vai além dos tubos de ensaios e equações. Uma jornada que celebra a persistência, a inovação e a paixão dessas incríveis cientistas. Vamos juntos desvendar como a presença feminina na STEM está redefinindo o futuro da ciência. Pessoal, nesse episódio, nós convidamos a professora doutora Sofia Brandão, do curso técnico de Química e do mestrado profissional em Gestão Ambiental do Instituto Federal de Pernambuco. A professora Sofia Brandão é graduada em Química Industrial e licenciatura em Química pela Universidade Católica de Pernambuco. Possui mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Ciências Biológicas também pela UFPE. Foi diretora de pesquisa do antigo Cefet-PE, pró-reitora de Pesquisa e Inovação do IFPE, tem experiência na área de produtos naturais, com ênfase em saúde ambiental, atuando principalmente nas seguintes áreas: plantas medicinais, óleos essenciais, produtos biologicamente ativos e suas aplicações. É professora titular do IFPE e foi diretora de pesquisa, pós-graduação e inovação do Campus Recife do IFPE. Agradecemos antecipadamente à professora doutora Sofia Brandão pela disponibilidade em abrir um espaço na sua agenda e participar do Papo de Química. Passo agora a palavra para a minha amiga, a professora doutora Sofia Brandão. Seja bem-vinda ao Papo de Química, Sofia. Olá, tudo bem com vocês? Então, eu agradeço aqui o convite do professor Edson para que a gente divida esse momento e também aproveito para destacar a amizade com o professor Edson, que já trabalhamos juntos há muitos anos aqui no IFPE, então ressaltar esse convívio agradável que temos. A professora Sofia Brandão é uma amiga de longas datas, desde quando ingressamos na antiga Escola Técnica Federal de Pernambuco. E ela sempre se destacou pela sua dedicação e foco nas suas atividades. E ainda quando éramos o antigo Cefet-PE, que ela começou a sua caminhada em busca da implantação e consolidação da pesquisa dentro de nossa instituição. Hoje nós vamos ouvir a história dessa sertaneja e, Sofia, você poderia começar falando para a gente, desde lá, a sua origem no sertão. Então, professor Edson, para a gente participar desse podcast, a gente fez uma retrospectiva da história aqui na instituição, uma dica boa que a professora Andresa deu, e dentro dessa retrospectiva me chamou a atenção alguns fatos que aconteceram antes da entrada aqui na instituição, que na época era a Escola Técnica Federal de Pernambuco. Então, eu começo retratando minha origem, traz um diferencial porque eu sou do Alto Sertão de Pernambuco, da cidade de Serra Talhada. Nasci e cresci num distrito pequenininho lá de Serra Talhada, chamado Tauapiranga, e lá vivi com meus pais na infância e com meus irmãos. Então, eu fico percebendo a condição dos meus pais e também dos meus irmãos mais velhos de decidirem por nossa saída do distrito para estudar em Serra Talhada, né? Então, embora tenha feito o ensino fundamental nessa escolinha, no grupo escolar do então distrito, mas meu ensino fundamental maior já foi em Serra Talhada, na cidade mesmo, e lá tive todo o desafio de estudar em colégios mais rigorosos, né, de grau de aprendizagem mais elevado,
lado, porque considerava que era um colégio particular, que eu estava estudando, tinha que ter maior desempenho. Então, mas fiquei muito feliz porque já no processo seletivo eu consegui me sair bem e isso me mostrou que, apesar do sacrifício, do esforço, o diferencial é a gente tentar, porque nesse momento a gente vê que as oportunidades não podem ser perdidas e que os desafios são vencidos, basta a gente se propor a fazer. Também o meu desafio e a boa vontade dos meus pais, a visão de futuro que eles tiveram foi um diferencial porque mandou os filhos estudarem no Recife. Então, além da saída de Sertalhada, a gente acabou vindo estudar no Recife. Passei a morar em Recife a partir dos 15 anos de idade. Reconhecia sempre o esforço dos meus pais, reconhecia sempre os desafios, mas acima de tudo me alegrava com a dedicação que eu sempre tinha aos estudos. É como se fosse um presente, e tinha sido realmente um grande presente para mim. Então, a partir desses estudos, minha trajetória acadêmica iniciou quando eu escolhi o curso que ia fazer na universidade, que eu escolhi por fazer Química Industrial. Queria ressaltar que esse curso foi escolhido porque eu não queria engenharias, nem queria saúde, nem queria humanas, então meu leque de opções foi diminuindo, mas eu queria exatas. Então, dentro das exatas, escolhi o curso de Química Industrial. Então, fiz esse curso, parte na Universidade Federal de Pernambuco, mas concluí mesmo foi na Universidade Católica. Então, o importante de estudar nessas duas universidades é que na UFPE, como a gente convivia com alunos de outra área, principalmente a área de Geologia, o curso de Geologia, realmente tinha muitos homens em relação ao número de mulheres. Então, além da dificuldade do curso, por ter a área básica muito difícil, tinha também essa relação desigual do número de homens para mulheres. Mas dentro daquele grupinho de mulheres, a gente foi se fortalecendo, tinha muito apoio dos colegas independente de gênero e tivemos um progresso em relação à entrada no curso, né, a opção de seguir nessa área de exatas. E a ida para a Católica trouxe para mim a vantagem de estudar numa universidade particular, porém que eu tinha o crédito educativo na época. Então, para mim, foi mais vantagem para a Universidade Católica e lá também concluí minha licenciatura em Química. Então, foi uma decisão estratégica porque eu consegui em 1 ano e meio a mais ter o curso de licenciatura, abriu oportunidades para que eu pudesse ter 2 cursos e ainda aproveitei o crédito educativo, fiz 2 cursos em 1. Interessante a sua história, porque eu também cursei na Universidade Católica Química Industrial, em seguida fiz a licenciatura em Química e também fui bolsista do crédito educativo. Coincidência, nunca soubemos disso um do outro, tá vendo? Pois é, e 2 coisas que me chamaram a atenção nessa época é que quando eu estagiei para o curso de Química Industrial foi na refinaria Amorim Primo, que tinha na época, né, que era uma refinaria de açúcar. Você açúcar também? Não, açúcar Estrela. E a chefe era uma mulher, a chefe do laboratório era uma mulher. Agora, os técnicos eram todos homens, os técnicos do laboratório. Outra coisa que também foi tão importante que eu nem imaginava, sabe? Que o coordenador de Química da época, lá da Católica, que era o professor Pimentel, ia decidir tanta coisa importante na minha vida, porque ele entrou na sala e convidou a mim e a minha colega Flávia Moura, química atuante em várias indústrias aí, para sermos alunas de iniciação científica no departamento de antibióticos da UFPE. Então a gente volta para a UFPE, as duas, que a gente foi juntas para a Católica e voltamos juntas agora para fazer iniciação científica. E o critério que ele usou para nos convidar foi exatamente a dedicação que a gente tinha ao curso. Então eu fico pensando, poxa, o segredo é dedicação, é foco. A gente não pode, muito foco, a gente não pode nunca achar, nós não temos capacidade, né? Mas a gente precisa entender que o momento é de dedicação. Então foi isso.
A partir dessa indicação nossa, nós seguimos para o departamento de antibióticos e fizemos lá iniciação científica. Então, eu estava vendo uma apresentação da professora Andresa, que está aqui comigo, e ela diz assim no slide: sozinho você não vai a lugar algum. Então, isso mesmo, não vamos a lugar algum, porque o apoio de Flávia Moura, minha amiga, foi muito importante, porque a gente se carregava uma a outra, né? A gente se ajudava muito. E também, outra frase da professora Andresa é que os privilégios e oportunidades são importantes. Realmente, são muito importantes, porque oportunidades é o que a gente vê na vida quando você faz, assim, uma retomada de sua caminhada, né? Então, que essas oportunidades sejam sentidas pelas pessoas que vão construindo seus caminhos. A gente tem 2 momentos de ver: no caminho e depois que passa. O importante é a gente não perdê-las, não perder as oportunidades. Então, foi graças a essa iniciação científica lá no departamento de antibióticos, com meu orientador maravilhoso, professor Ivan Pita, professora Sueli Galdino, que já faleceu, professora Maria do Carmo Alves, que foram meus pais, tios, e que minha mãe pedia muito a Deus proteção para eles, que diziam que eram meus pais aqui, porque eles me abrigaram na iniciação científica. A partir deles eu fiz meu mestrado em ciências farmacêuticas e em seguida, quando eu terminei o mestrado, entre a seleção de mestrado e o doutorado, eles provaram uma bolsa para mim de desenvolvimento científico regional, que é uma das melhores bolsas do CNPq, né? É uma bolsa de pré-doutorado, mais ou menos assim. Então eu fiquei bolsista de desenvolvimento científico regional e no outro ano entrei no doutorado. Então, a essa altura, eu já tinha feito o concurso da Escola Técnica Federal de Pernambuco. No ano que eu ingressei no doutorado, no outro ano, eu ingressei aqui. Já tinha passado no concurso, então fui chamada para trabalhar na sede Recife. Então, ter os 2 cursos de Química e o mestrado concluídos foram fundamentais para esta seleção. Não bastava a graduação, né? Não bastava o mestrado, tinha que ter graduação, tinha que ter a licenciatura, tinha que ter o mestrado. Então é aquela coisa, né? Não se pode abrir mão de uma pós-graduação, independente da graduação, porque na hora de uma avaliação curricular é ela que nos traz a diferença, é ela que nos traz a empregabilidade. Então eu ainda sou do grupo que defende que profissionalização vem junto com a pós-graduação. Depois que eu entrei na Escola Técnica Federal, eu vou fazer uma rápida abordagem desse período, porque a gente tem várias histórias contadas em pouco tempo, porque a Escola Técnica, depois que eu entrei, pouco tempo depois passou a Cefet Pernambuco, pouco tempo depois passou a IFPE, né, Instituto Federal de Pernambuco, mas quando a gente vivencia tudo isso, a gente tem os recortes. A gente consegue ter uma visão bem sistemática, né, um cenário bem panorâmico de tudo que aconteceu. Então, quando eu entrei no curso de Química, eu me recordo muito do acolhimento. Além do aprendizado, com professores todos nota 10, não era professor Edson, professores todos nota 10, assim, nossa, não vou nem citar o nome para não esquecer de nenhum, mas a história tá aí marcada. Muita amizade, as atividades bem distribuídas entre os professores, tanto professoras como professores muito proativos, um curso muito integrado com as indústrias, muitas visitas. Então foi um período de intenso aprendizado em todos os sentidos, maturidade, companheirismo e trabalho. Então, enquanto mulher, a gente se projeta muito nos nossos espaços de trabalho, né? Então ter o reconhecimento da comunidade, blindar os possíveis preconceitos que naturalmente vão aparecendo, nos ajudam a nos fortalecer. A gente vai convivendo apesar dos desafios, apesar das diferenças, né? Porque a gente consegue transitar independente dessa questão que tanto aborda e tanto atinge a mulher, quando a gente consegue definir nossos espaços, conquistar nossos espaços. Então, o que eu destaco aqui, que eu acho que foi sim pioneirismo, é inquestionável isso, é que o primeiro grupo de pesquisa do IFPE foi o meu, da Escola Técnica, em 1998. Então, eu entrei aqui em 96, 2 anos depois eu já tinha um grupo de pesquisa. E aqui não se falava em pesquisa, não é isso? Era difícil, inexistia pesquisa. Era difícil. Então, esse primeiro grupo de pesquisa foi criado, por incrível que pareça, também por uma ação muito curiosa
curiosa, que foi uma aluna minha, Irlanda, que fazia curso de Química, e disse: professor, eu quero que você me oriente. E o professor Marco Maciel, que era o coordenador, mandou ela falar comigo. Ah, você quer fazer pesquisa? Então vai falar com Sofia. Eu digo: gente, vamos lá, é um desafio, né? Só que veja que ironia, ela queria que eu trabalhar com óleos essenciais. Eu disse: mas eu sou da síntese, eu sou do fazer e não do extrair. Ela disse: eu quero assim mesmo. Então, eu fui estudar do zero para orientar Irlanda com óleos essenciais e aprendemos juntas. Então, pedi para ela, na FACEP, uma bolsa de treinamento de técnico. Ah, era a famosa BTT. A famosa BTT. O irmão dela era aluno daqui e um professor, acho que de eletrônica, tinha pedido uma bolsa BTT para o irmão dela, que fez aquela plaquinha solar que tinha, lembra ali no lago? No lago, a primeira que colocaram. Uma plaquinha solar, e foi de um projeto BTT da FACEP. Então ela disse: ah, professora, lá tem bolsa. Eu digo: então vamos atrás. Então a gente aprovou essa bolsa dela, renovou. Nossa, foi uma maravilha. E aí eu já estava me sentindo pesquisadora. Então, o que acontece? Outra frase que a Andresa botou, ela diz: nada é rígido, tudo é flexível, tudo muda, atualize-se. Eu tive que me atualizar. E olhe que maravilha, porque a aluna me obrigou a me atualizar. Então, essa flexibilidade tem que estar dentro de nós, não é? As pessoas têm muito que nos ensinar, tanto é que sobre esse podcast eu aprendi tanto com vocês dois, que eu já fiz minha palestra, minha fala, né, muito pensando na nossa conversa prévia. Então, eu acho isso maravilhoso, a gente aprende toda hora, né? Então é isso. Aí veio a trajetória toda de pesquisa, não é? Nesse período, a gente pesquisou tanto no curso técnico, como no curso de graduação, o tecnólogo em gestão ambiental, como no mestrado que hoje temos aqui no IFPE. Então eu queria deixar testemunho mesmo, né, das alunas que eu tenho orientado já há muito tempo, que muitas chegam para mim grávidas ou que vêm para orientação com o seu filhinho ou sua filhinha pequeno. Depois dessa era de Meet, né, de eventos online, fica mais fácil a gente adentrar na rotina das casas, e é muito comum a gente orientar nossas alunas, ela com uma filhinha de lado ou filhinho de lado, né, Andresa? Uhum. Tem essa rotina de orientação e que é impossível a gente não deixar isso destacado, sabe? Minha aluna mesmo, Juliana, que fez mestrado comigo, ela sempre trazia a filhinha dela. Minha aluna Ana Cláudia, que terminou o mestrado agora, ela tem uma filhinha e terminou já às vésperas de defender, com a barriga enorme para ter o segundo filho. E aqui eu destaco elas duas, mas tem Andréa, que foi uma ex-aluna minha que faleceu de Covid, que deixou o filhinho dela com 1 ano de idade. Eu orientei ela 3 PIBICs e o mestrado. Depois que a gente depositou a patente, que o trabalho dela rendeu patente, ela faleceu de Covid. Então é muita, não é, tristeza, mas Deus sabe o que faz. Mas é isso, as dificuldades e oportunidades geram muitas conquistas. Então o papel de mãe e de dona de casa é algo que fortemente a gente tem que destacar, mas que são papéis que estão muito fortemente ligados. Elas estudam e cuidam da casa e cuidam dos filhos. Não todas, mas esse papel a gente fica impressionado, que parece que quanto mais elas têm o que fazer, mais elas fazem bem feito. Então é isso. Dentro do período de gestão, que já partindo para concluir minha fala, dentro do período de gestão, realmente minha trajetória aqui dentro foi mista. Além do ensino, indiscutivelmente foi pesquisa e gestão. Então, eu trabalhava nessas duas frentes ao mesmo tempo. Ficava até confuso, né? Porque às vezes eu dava ordens para mim mesma. A diretora de pesquisa dando ordem para a pesquisadora, mas eu amava e cumpria bem direitinho. Sempre cumpri, viu, professora? Então, o que acontece? A gestão, como eu entrei aqui em 96, em 1999 eu já era coordenadora do curso de Química. É praxe, né? Na coordenação de Química, a gente assumir as coordenações logo que chega, que é pra gente aprender desde o ensino até a gestão. E nesse intervalo também eu casei, tive meu primeiro filho e terminei meu doutorado, certo?
Então, quando foi em 2004, por uma decisão gestora, foi instituída a pesquisa no Cefet, né, que já tinha passado a Cefet Pernambuco. O Cefet passou em 1999, na época que eu era coordenadora de Química. Então, nesse período de instituição da pesquisa, só tinham 8 doutores no IFPE. Então, o diretor da época, o diretor-geral do Cefet Pernambuco, o professor Sérgio Gaudense, ele convidou esses 8 doutores e disse: eu preciso de vocês para que a pesquisa comece a funcionar na instituição. Então, nós formamos comissões e começamos a trabalhar nessas comissões. O professor Fernando, colega nosso lá de Química, passou a ser o gestor de pesquisa, né? O professor Fernando Cardoso, maravilhoso amigo demais de todos nós. E depois que ele saiu em 2007, eu assumi no lugar dele, né? E eu tinha acabado de ter meu segundo filho. Então, foi um desafio que eu disse: como é que eu vou assumir? Eu tenho um bebê de 6 meses. Aí o professor Sérgio disse: não tem problema, você o que fizer está ótimo. Então, assumi em 2007, no início do ano, o departamento de pesquisa, que já era departamento, começou como uma gerência, passou a departamento e logo em seguida passou a diretoria. Quando foi no final de 2008 para 2009, né, o Cefet passou a IFPE e eu saí da diretoria do Cefet, então, e fui ser pró-reitora de pesquisa do IFPE. Outro desafio imenso. Mas, nesses poucos anos, de 2004 a 2008, na gestão do Cefet e ajudando o professor Fernando Cardoso nas ações iniciais, a gente criou o PIBIC, o BIA, o PIBIT, as ações básicas para sustentar a pesquisa. Cadastrou o Cefet-PE como instituição de pesquisa frente ao CNPq, já fomos reconhecidos como uma instituição de pesquisa realmente. Esse período foi intenso e a gente trabalhou junto com os professores Eduardo Alessio, Elba Ferraz e professor Cardim. Eram os 4 que faziam todos os regulamentos, que apresentava, que aprovava, era o comitê de pesquisa, a gente avaliava também as bolsas, mas foi um período maravilhoso. Depois que se formou o IFPE, a gente teve um êxito, que eu considero um êxito, porque era um desafio, né, em criar uma instituição nova, cheia de tantas nuances em relação às outras anteriores. Mas o que me chamou a atenção foi que a gestão do professor Sérgio era basicamente feminina. Então a gente se apoiava muito, né? Então era a professora Tereza Dutra, a professora Elba Ferraz, a professora Marília Lira, Maria José, na DAP, Socorro Moreira, na gestão de pessoas, a professora Cláudia Sancio, na Ascom, também depois ela foi ser vice-reitora, e eu na pesquisa. Era um grupo que trabalhava sem parar, e com determinação, compromisso, e sem ter medo do que enfrentar. Eu me lembro bem que não existia realmente um grupo de pesquisadores que pudessem já participar de editais para captar recursos, para montar uma estrutura. Foi realmente um começar do zero e que exigiu muita dedicação desse grupo, né? Mostrou aí a fibra da professora Sofia para poder implantar essa estrutura. Então é muito importante a gente olhar para essa história, né? O começo, a batalha que foi. Estava aperreando as amigas e elas me aperreando. Mas é isso. Então, vou dizer rapidamente o que foi feito mais ou menos entre 2004 e 2010, né? Que foi a criação dos programas PIBIC técnico, que era só da instituição. Às vezes eu não estava na gestão, eu estava na comissão, que foi o caso do PIBIC e do PIBIC técnico. Mas os demais, CONIC, PIBIT, BIA, a revista Cientec, o Encontro de Pesquisadores, o Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental, o Centro de Pesquisa e o fortalecimento da SNCT foram realmente marcas do período que eu atuei na gestão para fortalecer, para que a instituição fosse realmente vista como uma instituição de pesquisa e de ciência de uma maneira geral. Então, já mais recentemente voltei para a gestão, para a diretoria de pesquisa e pós-graduação, onde passei 5 anos, nem percebi, mas foram 5 anos. Então, nesses 5 anos, eu queria aqui ressaltar e já encerrar minha fala, pontos que eu já comecei a conviver junto com a professora Andresa, porque a professora Andresa, ela já foi minha chefe no departamento e sua chefe também, professor, foi nossa chefe, não é? No departamento de DACE, de controle, era controle, automação e era bem grande o nome, isso, né? Departamento Acadêmico de Controles Industriais, né? Era isso mesmo, controle industrial.
E aí, nesse período, Andresa já fazia pesquisa intensamente, mas quando foi agora há pouco, esse ano 2023, quando eu decidi deixar a diretoria de pesquisa, graças a Deus ela veio me substituir e aceitou me substituir. E algumas coisas a gente foi entrelaçando, né? Eu fui vendo aqui, Andresa, ações que você já fazia e que eu só fui perceber esse ano, porque era além da pesquisa. O seu projeto de extensão, que você vai falar sobre ele, não é, voltado para mulheres na mecânica, e as ações que você também trouxe junto com futuras cientistas, né? O trabalho que você, as pontes que você fez para trazer o futuras cientistas para a instituição. Então eu queria destacar o seguinte, que no período que eu passei na DPP, por exemplo, a gente já começou a perceber, tinha os eventos comuns, que é o Expo Grupos, o colóquio de pesquisa, os cursos de especialização que não tinham nenhum antes de eu entrar na diretoria e que não foram mérito da diretoria, a diretoria captou, né? Fez a prospecção desses cursos, mas foram iniciativas de grupos de docentes, cada um nas suas estruturas, né? Ajudamos a estruturar o centro de pesquisa que finalmente foi construído, né? E conseguimos mais espaço para abrigar os novos grupos de pesquisa, porque quando eu saí do IFPE tinha 25 grupos de pesquisa, hoje tem 44, professora? Isso. 44, então veja, né? Então esses grupos precisavam também de apoio, mas entendo que eles hoje estão contemplados com seus espaços. Então, onde eu vejo agora que a pesquisa na instituição, além do seu olhar tradicional, ela tem novos desafios. É exatamente quando a gente começa a olhar para as ações voltadas para esse incentivo das mulheres na ciência. Então, queria destacar que ações como a da professora Andresa, da professora Ioná, das psicólogas, professora Daniela, professora Cristiane, começaram a aparecer desde 2020. Né? Ali no meio da pandemia, a gente começou a observar alguns editais externos também tratando dessas questões. E a partir daí, ainda deu tempo colher algumas coisas, como, por exemplo, um capítulo de livro que a professora Ioná escreveu em parceria com a professora Aida, a professora Vânia e comigo também, falando exatamente sobre a participação feminina na pesquisa científica do IFPE. Então foi muito bom, foi um capítulo de um livro na área de participação feminina nas engenharias, educação na engenharia. Andresa, com seu projeto de mulheres na mecânica, que é um projeto de extensão, mas ele entrelaça a pesquisa. Também, em 2021, já tinha um edital aberto chamado Garotas STEM, formando futuras cientistas. Esse edital já foi divulgado pela diretoria na época. Depois a gente divulgou Meninas na Ciência, o primeiro edital que foi em 2022, e em 2023 já foi um edital que Andresa abraçou, juntamente com a professora Marília e outros professores, e Andresa já lançou esse edital enquanto diretora de pesquisa. Já estava me substituindo, certo? Então, também, para finalizar, a gente fez um evento chamado Quebrando Barreiras na Ciência, que foi um evento puxado pela IUPAC. E o objetivo era trabalhar esse tema em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Então a IUPAC vem trabalhando isso desde 2011, mas chegou a nós este ano. Então que venha, né? Pelo menos chegou pra gente. Que teve no primeiro período. Foi, isso mesmo. Então foi isso, foi muito importante. A gente teve a participação de alunas também nossas, que são muito ativas em eventos internacionais, que participam desses editais internacionais que são voltados para a capacitação de jovens, né? É isso, eu acho que nós estamos hoje nesse cenário, tá? A pesquisa adentrando, a instituição adentrando numa inovação mais vigorosa, né? Em ações de pesquisa muito voltadas para a pós-graduação, mas enfocando, evidenciando o papel feminino nesse cenário. Professora Sofia, agradeço novamente a sua disponibilidade em atender o Papo de Química e compartilhar a sua história, a sua luta e a contribuição para a implantação e consolidação da pesquisa no IFPE. Sua capacidade de aglutinar as pessoas em torno de um ideal, a sua garra e fibra de mulher sertaneja, mas sempre trabalhando com essa calma, delicadeza e gentileza que te caracteriza. Muito obrigado pela sua participação. Agradecer também, professor Edson, dizer que realmente nós somos, como a frase que a Andresa falou agora, né, únicos.
Então, que a gente não se perca, porque nós temos nossa própria contribuição a dar no mundo, independente de qualquer coisa. Então, é muito boa essa frase, porque nós temos nosso papel, nossa função, nosso canto, propósito. Então, é ter fé, agradecer a Deus todo dia e tocar a vida com muito prazer, porque as oportunidades e os momentos de satisfação, eles vêm assim para quem persevera. É isso mesmo. Obrigada. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Mande as suas sugestões de temas para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.